Eduardo Girão anuncia pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes. Um grupo de deputados e senadores estão reunidos com um pedido coletivo. Vejamos. Antes de continuar, peço gentilmente que você curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal. Ative o sininho das notificações para receber nossas atualizações em tempo real. Seu comentário é essencial, pois ajuda mais patriotas a terem acesso a essas informações importantes. Agradeço desde já a sua participação. Feliz da nação cujo Deus é o Senhor. Mas mais feliz ainda são as nações que já estão desenvolvidas ao ponto de terem um poder judiciário funcionando bem, com imparcialidade, e principalmente onde os magistrados que integram a Suprema Corte de Justiça sejam exemplos de dignidade e honradez no exercício de sua missão de julgar de acordo com a lei. O Brasil ainda está muito distante desse estágio de desenvolvimento, infelizmente. Em seus 216 anos de existência, essa é, sem dúvida, a pior formação do STF, com ministros que parecem estar ali com a sede constante de poder político para governar, e não é à toa que praticam um abuso de autoridade e ativismo nunca antes visto em nossa nação. Nossa Constituição previu o importante instrumento do impeachment para coibir tais abusos e delegou esse poder somente ao Senado Federal. Mas até hoje, em seus 200 anos, nós estamos no bicentenário do Senado, isso nunca aconteceu. Ocorre que a atual legislatura é campeã disparada no recebimento de pedidos de impeachment de ministro do STF. São mais de 60, sendo 3 deles de minha autoria. Mas a novidade que eu quero direcionar para a nação brasileira é que um grupo de senadores, um grupo de deputados estão fazendo um pedido de impeachment coletivo, composto por mais de 20 laudas e fundamentando as principais ilegalidades cometidas pelo ministro Alexandre de Moraes. O ministro tem sistematicamente ferido pelo menos 4 artigos da Lei 10.079, de 1950, que regulamenta o processo de impeachment. São eles o 2º, o 39º, 41º e 80º, ao violar o sistema acusatório do devido processo legal e do Estado democrático de direito. Por isso eu quero convocar, conclamar senadores e deputados do Congresso Nacional Brasileiro que assinem esse pedido de impeachment, está robusto, e que já senadores autorizaram colocar seus nomes, deputados. Nós vamos coletar até o dia 7 de setembro, para o dia 9, fazer talvez o maior pedido de impeachment da história desse país, levando em consideração que já tem um tramitando com quase 5 milhões de assinaturas de brasileiros protocolados na época pelo jornalista Caio Coppola, foi o primeiro signatário. O ministro Moraes fere também frontalmente os artigos 1º e 13º da Lei 13.869, de 2019, sobre crimes de abuso de autoridade, além do Código Penal, em seu artigo 319, que define o crime de prevaricação como, abro aspas, o ato de retardar ou deixar de praticar indevidamente o ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa na lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. O caso mais explícito e cruel da prática do crime de prevaricação se deu com Clériston Pereira da Cunha, 46 anos de idade, comerciante, bom pai de família, conhecido carinhosamente como Clezão, preso preventivamente desde o dia 9 de janeiro de 2023. Devido a várias comorbidades, sua defesa fez 8 pedidos para que respondesse o processo em liberdade, até que a própria PGR intercedeu favoravelmente em setembro de 2023. Todos os pedidos foram ignorados pelo ministro Alexandre de Moraes, até que no dia 20 de novembro ele morreu dentro da penitenciária da Papuda, depois de um infarte fulminante. Ou seja, ele é um morto sob a tutela do Estado.
Com o nítido objetivo de fortalecer uma falsa narrativa de um golpe de Estado, o ministro vem exacerbando no abuso ilegal da prisão preventiva. Um dos casos mais notórios é de Silvinei Vasques, cidadão respeitável com as seguintes formações acadêmicas: direito, economia, administração de empresa, segurança pública, mestrado, uma série de situações. Ele foi preso desde agosto de 2023, só foi autorizado a responder em liberdade agora, um ano depois. Um recordista internacional de apreensão de drogas e de dinheiro que seria usado para compra de votos durante as eleições. Será uma vingança? Outro caso semelhante é de Felipe Martins, ex-assessor especial para assuntos internacionais do governo anterior. Esteve preso ilegalmente desde o dia 8 de fevereiro de 2024. É importante salientar sobre a farta jurisprudência a respeito da prisão preventiva. O prazo máximo permitido, quando não existe acusação criminal formalizada, é de 35 dias. Até notórios chefes do tráfico de drogas já foram libertados em decorrência dessa exigência legal. Outra vítima é o deputado cassado Daniel Silveira, condenado em abril de 2022 a 8 anos e 9 meses de prisão por ter feito acusações contra ministro do STF. Recebeu o indulto presidencial, que é um instrumento de clemência previsto na Constituição, mas foi anulado arbitrariamente pelo próprio ministro. Daniel já teria o direito da progressão da pena para regime aberto, mas a petição foi negada. Outro caso é do nosso colega Marcos Duval. Ontem recebeu aí um bloqueio de 50 milhões de reais de forma arbitrária e também suas redes sociais foram novamente censuradas. Não podemos aceitar. Não concordo com algumas postagens que ele fez, como a maioria de brasileiros, de parlamentares, com acusações, com situações que vão na pessoa do ministro. Não concordamos com isso, mas tem medidas legais para se tomar, calúnia, difamação, e isso não foi feito. Tivemos mais um abuso. São muitos os casos, senhor presidente, muitos os casos de abuso de autoridade com relação a dezenas de presos políticos, pais, mães e avós de família, sem nenhum antecedente criminal, que foram detidos portando muitas vezes a bandeira do Brasil e uma Bíblia, mas tratados pelo ministro como perigosos terroristas. E o pior, o total desrespeito ao pleno direito da defesa, impedindo os advogados de terem acesso sequer aos autos do processo. Dentre tantos casos de profunda injustiça, quero mais uma vez destacar o de Débora dos Santos, 38 anos de idade, cabeleireira, mãe de 2 crianças pequenas, 9 e 6 anos de idade. Está presa desde 17 de março de 2023 por ter pichado com um batom uma estátua de frente ao STF com os dizeres "perdeu mané". Ela está respondendo aí por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, associação criminosa armada, deteriorização do patrimônio público, dano qualificado pela violência, grave ameaça ao patrimônio da União. Tudo isso com simples batom. Parece uma ficção de tão surreal. Todas essas ilegalidades, arbitrariedades e abuso de autoridade só estão acontecendo por omissão dessa casa. Mas o mundo já começa a ver, com denúncias de parlamentares, estrangeiros, organizações internacionais, recebendo a informação de que o Brasil não vive uma democracia, vive uma ditadura da toga. Por isso, senhor presidente, esse grupo de parlamentares novamente toma essa atitude triste, mas absolutamente necessária, de pedir o impeachment de Alexandre de Moraes. Então, para dar mais força e legitimidade, estamos coletando com os pares nessa casa e na outra, vários parlamentares juntos, um trabalho de uma força-tarefa, assinaturas de apoio, também convidando para uma coletiva amanhã, para esclarecer a sociedade, o Brasil, uma coletiva às 16 horas na frente da presidência do Senado Federal. A consciência inevitavelmente nos cobrará se nesse momento tão grave de nossa história não fizermos a nossa parte para que o Senado cumpra seu dever constitucional e principalmente moral para o efetivo restabelecimento do Estado de Direito. Eu repito, senhor presidente, se o senhor me der mais um minuto eu concluo. Nós estamos vivendo um momento dramático.
momento de sucessivas arbitrariedades, teve até o ministro Jobim, que nós estamos incluindo a declaração dele, são fatos relevantes sobre o que nós estamos vendo no Brasil, o cerceamento à liberdade de expressão, até um conselho para a censura sendo feito, ao estilo do que está acontecendo na Venezuela, e todo mundo está vendo que a Venezuela é uma ditadura sangrenta. Não podemos permitir que o Brasil chegue nesse ponto, mas a gente vê sinais de atitudes em todas as partes nesse sentido. Então, eu quero reafirmar que esse pedido de impeachment será dado entrada, né? Já está a peça pronta. Mas vamos fazer uma grande mobilização na sociedade até o dia 7 de setembro, para o dia 9, protocolarmos. Encerro mais uma vez com esse brilhante pensamento de Martin Luther King Jr., grande humanista e pacifista. Ele diz: a verdadeira paz não é somente a ausência de violência, é sobretudo a presença de justiça. Que Deus abençoe a nossa nação. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador Girão. Senador Sérgio Moro. Boa tarde a todos, senadores e senadoras, senador veneziano, que nos honra com essa presidência, senhoras e senhores da audiência. É tempo de eleições municipais e, claro que é natural que as discussões sejam muito direcionadas às questões locais. Ao problema da saúde, da educação, uma escola aqui, um hospital mal aparelhado, precisa ser melhorado, transporte, segurança, que é um tema fundamental hoje nas cidades. Mas no contexto político nacional, também é uma oportunidade de se fazer um contraponto. E nessa linha, eu tenho sugerido aos candidatos lá no Paraná que buscam o meu apoio, nós fazemos contraponto a essa situação praticamente de terra arrasada da prevenção e do combate à corrupção no âmbito do governo federal. O governo federal atual não tem uma política consistente anticorrupção e até ilustrada pelas suas várias iniciativas no sentido de desmontar os mecanismos já existentes. O exemplo mais conhecido veio a ser exatamente o ataque que esse governo fez à lei das estatais. A lei das estatais foi aprovada com ampla maioria no Congresso Nacional em 2016, após a revelação daqueles escândalos de corrupção pela Operação Lava Jato, e basicamente melhorava a governança das empresas estatais, exigindo requisitos técnicos para a nomeação de diretores e conselheiros, e também estabelecendo vedações para evitar uma excessiva politização ou loteamento político partidário das nossas estatais. O governo esteve por trás de uma ação direta de inconstitucionalidade ou uma arguição de descumprimento do preceito fundamental contra essa lei, obteve a suspensão numa liminar do Supremo, nomeou várias pessoas para as estatais fora dos critérios da lei das estatais, e depois o Supremo decidiu por revogar a liminar, mas manteve aquelas nomeações. É o exemplo mais clássico de um governo atuando contra o sistema de prevenção à corrupção e piorando a governança das estatais. Não à toa, as estatais voltaram a apresentar prejuízo. Mas, para não ser meramente crítico a esse governo, mas para ser igualmente propositivo, a sugestão que eu tenho apresentado aos prefeitos, aos candidatos que me procuram no Paraná para buscar o meu apoio, seria uma inovação a nível municipal. Passo a passo, de baixo para cima, nós vamos retomar, vamos reconstruir a prevenção e o combate à corrupção no Brasil. E o primeiro passo vem a ser a criação de uma agência municipal anticorrupção. Para explicar o projeto, a ideia é nós pegarmos as controladorias que já existem nos municípios e que, no mais das vezes, fazem um controle meramente formal da burocracia do Estado, um controle jurídico para
tentar evitar qualquer espécie de ilegalidade, mas principalmente do ponto de vista formal, e preparar essas controladorias, transformá-las, habilitá-las, empoderá-las para fazer um controle efetivo e preventivo no âmbito administrativo contra a corrupção. E a cereja do bolo, o ponto fundamental, é garantir que essas agências possam atuar com a devida autonomia. E aqui nós temos um excelente exemplo no âmbito federal do Banco Central. O presidente do Banco Central, atual, por decisão do Congresso Nacional, tem um mandato fixo de 4 anos e tem cuidado da política monetária, mesmo sob a tempestade e os ataques que vêm, injustos, aliás, do governo federal. Crítica principal da taxa de juros. Claro que ninguém gosta de uma taxa de juros elevadas, mas todos nós sabemos que a taxa de juros atual é resultado do descontrole fiscal da política do próprio governo federal, tornando inevitável que o Banco Central apresente um contraponto a essa política fiscal desastrada. Qual é a ideia? Que o diretor ou o presidente da Agência Municipal Anticorrupção, para que ele possa realizar o seu trabalho sem estar submetido às pressões, sem estar submetido a interferências indevidas por parte do próprio Poder Executivo Municipal, que ele tenha um mandato, nomeado sim pelo prefeito, que essa escolha recaia sobre alguém de reputação ilibada e com fama de independência, e aí nós podemos fazer, como diz a história, né, Demóstenes na Grécia Antiga, procurarmos com uma lanterna um homem ou uma mulher honesta para ocupar esse cargo de fundamental importância. Nomeado pelo prefeito, ele passa a ter autonomia garantida por um mandato fixo, que pode ser de 2, pode ser de 3, pode ser de 4 anos, isso vai depender ali da formatação local. Isso vai possibilitar que ele realize de fato um trabalho fiscalizatório, um trabalho substancial, previna eventuais malfeitos ou desvios dentro das prefeituras. E assim nós vamos dar o primeiro passo, de baixo para cima, para reconstruir a prevenção e o combate à corrupção no Brasil, que foi abandonada ou destruída por esse governo federal, pelo governo Lula. É uma maneira de, nas cidades, nos municípios, nós apresentarmos um contraponto a esse desgoverno, a esse descontrole, a essa desgovernança do governo federal. Se Brasília tem os seus problemas, e aqui falando em Brasília, eu me limito ao governo Lula, ao governo federal, as cidades, e espero que as cidades do Paraná possam ser um exemplo, possam ser um contraponto. Nós não somos assim, nós não queremos esse caminho, nós queremos um caminho diferente. Assim como nós nos orgulhamos no passado, no Paraná, do combate à corrupção, foi até cunhada a expressão República de Curitiba, nós vamos construir contrapontos nos vários municípios do Paraná a essa política de esvaziamento do enfrentamento da corrupção do governo federal. Fico feliz em anunciar que vários daqueles candidatos que já pediram o meu apoio assumiram o compromisso da criação dessas agências municipais anticorrupção. É o caso do nosso candidato em Curitiba, do nosso candidato em Londrina, do nosso candidato em Ponta Grossa, do nosso candidato em Cascavel, em Foz do Iguaçu e Guarapuava. E tenho certeza que muitos outros seguirão. O meu compromisso aqui no Senado Federal é apresentar, construir esse projeto e apresentar esse projeto para que eles sejam acolhidos por esses diversos prefeitos, caso sejam bem sucedidos nesse cargo. E o Paraná, mais uma vez, vai poder ser aí um exemplo, as cidades do Paraná, um exemplo, um contraponto para o país inteiro, no sentido, aqui não, aqui nós não aceitamos corrupção, aqui nós não aceitamos esses recursos e nós vamos mostrar que podemos fazer diferente.